Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Questionador Bíblico. Peço aí que você venha se inscrever, tá bom? No meu canal, dá essa força, essa moral, curtir o vídeo no final, se você chegar até o fim do vídeo, né? Geralmente uma grande parte não chega, tem vídeo com mais de 300 visualizações. Então se inscreva, curta o vídeo, dê o seu like, comente algo a respeito, tá bom? Do vídeo ou de outros, ou sua crítica, sua opinião, seu xingamento, o que quer que seja. Não me ofendo, a não ser com as bizarrices da Bíblia. Assim, me ofender no sentido de ver quanta mentira há na Bíblia, como a travessia do Mar Vermelho, Rio Jordão, enfim. Muito bem. Deus, segundo a teologia, deu livre-arbítrio ao ser humano para ele escolher. Como diz, o primeiro exemplo de livre-arbítrio na Bíblia é encontrado no Jardim do Éden, Gênesis 2, 16, 17. Deus dá a Adão e Eva a liberdade de comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam mortos. Aí já há uma ameaça e não um livre-arbítrio. Deu ou não deu? Então é igual como voto. O voto não é obrigatório, votar não é obrigatório. Eu não vou votar ano que vem em patife, sem vergonha, político dos infernos nenhum, e que vão todos tomar no... É isso aí. Então, se ele deu livre-arbítrio aqui, e aí diz aqui, quantas vezes a palavra livre-arbítrio aparece na Bíblia, a não ser no sentido de que Deus dá escolha, né? Olha, eis que coloco entre ti o bem e o mal, a vida e a morte, escolhe pois o bem, escolhe pois a vida, e por aí vai, né? Dando como escolha, mas não como um livre-arbítrio diretamente. Então ele dá o livre-arbítrio, mas ele diz, olha, mas só não pode comer dessa árvore aqui. Por quê? Se não era para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que diabo que ele fez? Qual a finalidade? Ela ia ficar ali para quê? Alguém um dia ia comer daquela fruta, e uma fruta, cara. Então você vê que isso aqui é figurativo. Ninguém sabe que porra de árvore era essa. E se era do conhecimento do bem e do mal, por que ele não queria? Por que então era para trazer um conhecimento, né, do bem e do mal? Então, se ele comer, ele vai conhecer agora o que é o bem e o que é o mal. Então ele comeu, então ele passou a conhecer o que é o bem e o que é o mal. Que tá certo. Então você vê que é uma discrepância, assim, sei lá, uma loucura, cara, esse negócio na Bíblia. Então, exceto da árvore do conhecimento do bem, mas ele deu a liberdade para comer as outras, come lá, mas essa aqui não. E aí o meu questionamento é, para que fez? Para que plantou? Bastava ele dar o conhecimento. E se então eles não haviam comido a fruta, né, da árvore, já que ela era para abrir, se comesse, então abriria o conhecimento do bem e do mal, né? Passaria a conhecer, a ter sabedoria. Então eles, se não comessem, ficariam alienados e burros. Então era o que Deus queria. Mas ele fez e colocou ali para quê? Para testar, e deu o livre-arbítrio de escolha, menos isso aqui. Você não é ninguém obrigado a votar, mas não vai votar para você ver, caçam teu título, vão te obrigar a pagar uma multa, vão te proibir de participar de concursos, de uma porrada de coisa. Mas não é obrigatório, mas tem uma punição para quem não vota. E aí? Então, quantas vezes a palavra livre-arbítrio aparece na Bíblia? A palavra ou a expressão livre-arbítrio não aparece na Bíblia, embora o conceito de ter a capacidade de escolher e ser responsável pelas ações seja um tema presente em várias passagens. A existência do livre-arbítrio é mais um conceito debatido da teologia cristã, que pode ser inferido a partir de narrativas bíblicas, como narrativas de história de Adão e Eva, que é uma palavra diretamente encontrada nas Escrituras. Então não tem Deus outorgando, dizendo que deu livre-arbítrio para quem quer que seja. E se deu, ele deu, tá bom, me deu o direito de escolha, livre-arbítrio, né? Eu tenho o livre-arbítrio de eu escolher o que eu quiser para a minha vida, seja bom, seja mal. Embora tenha um conselho, como ele diz,
Esse coloca diante de ti o bem e o mal. Tá vendo quem colocou diante? Tá escrito isso. Deus diz, eis que põe diante de ti o bem e o mal. Pôr é pôr, porque o único subsistente é ele, não é? Já que os crentes gostam de dizer que o diabo não fez nada, que o diabo não tem poder, que o diabo poderoso é só Deus, então quem tem o poder único de fazer o bem e o mal é Deus. Então ele colocou, por isso ele fez a árvore. Quem fez o bem e o mal? Deus, porque a árvore estava lá. Então ele já fez, deu uma pegadinha no homem, colocou o homem lá e disse, não, ele vai comer. Eu só vou dizer que daquela dali não. Despertou a curiosidade. Mas se ele ainda não havia comido para saber, para ter nada, conhecimento, era do conhecimento de nada. Então como é que ele já sabia que aquilo ali, o homem, né, Adão e Eva e Adão, sabiam que era do conhecimento do bem e do mal? Como é que eles tinham curiosidade? Igual o pecado que surgiu no céu. No céu não entra pecado, tristeza, nem choro, nem dor. Tem uma música que fala, né? E que os crentes dizem, no céu não vai entrar pecador, e no céu não entra pecado, por isso você tem que se limpar e se lavar aqui, e você ser lavado, suas vestes no sangue de Jesus, porque lá não entra pecado. E o pecado veio de lá, o tal orgulho, um dos 7 pecados capitais que eles falam. O pecado veio de lá, surgiu lá. Me diz aí como, se não entra, se era tudo limpo, anjos, seres celestiais, espirituais, sei lá que tipo de matéria é feito isso aí. Como é que o cara teve orgulho lá no céu? Da onde veio essa mentalidade de orgulho, de tomar, de posse, de raiva, de vingança num anjo, porque se achou poderoso? Como? Se todo o domínio estava na mão de Deus, ele que distribui, ele que dá. Para pensar um pouco, igual como esses pastores aí pedem oferta, cara, a torta é a direita, é envelope, é campanha na Universal, toda semana, 2, 3 campanhas por semana, de diferentes cultos, né? Dos principais ali, de um dia para o outro é campanha, e essas campanhas com esses envelopes é só para arrancar o dinheiro das pessoas, para manter o patrimônio, para manter as gaiolas abertas. E outra, a Igreja Universal, como trabalha muito com templos, galpões, salões alugados, para poder manter aquilo ali. E o aluguel é a desculpa para poder arrecadar. Olha, sempre no final do mês, nós temos o aluguel para pagar. Então não é barato, nós temos a energia, sempre com essa desculpa desse reino de Deus que precisa da luz, dessa água, que precisa disso aí tudo, para pregar o evangelho que é de graça, que não dão de graça. E o Edir Macedo, ele não quer que ninguém bata palma para o Espírito Santo, né? Ele quer que a pessoa meta essa mão que bate palma, que segundo ele disse, olha, Deus não quer palmas, não, o Espírito Santo não quer suas palmas, ele quer que você meta a mão no bolso para pagar as nossas contas. O cara é tão cara de pau, cínico, sem vergonha, que ele disse isso. Busca aí na internet que você vai achar. Ele chamou que a graça é uma desgraça, que ele não quer essa graça para a vida dele, então tu vai para o inferno, porque é a graça que te salva. Segundo a Bíblia, é a graça que salva. Ele disse, todos serão salvos pela graça, porque ela não exige favor e obra de ninguém. E aí? Mas ele não quer, Edir Macedo não quer, é o orgulhosão, é o deusão da Universal, é o Edir Macedo. Então tu vai para o inferno, Edir Macedo. Segundo as tuas palavras, que você disse que essa graça que as igrejas pregam, que esse amor é uma desgraça, e você não quer essa graça, que é a graça de Cristo, que vai salvar todos os homens, segundo a Bíblia. Essa graça, o amor incondicional, a graça de Deus, de salvar todos os homens, que foi o que Jesus fez na cruz, porque eu não pedi para morrer, para ele morrer, eu não havia nascido, não estava lá, não foram meus pecados, não estava lá no dia, não pequei naquela época, não sabia onde eu estava, então não morreu por conta dos meus pecados, porque eu não pedi para vir para a porra desse mundo desgraçado que está aí. Com política, com crime, com homens sanguinários, com a desgraça toda, perdido. Então eu não pedi para vir a esse mundo. Mas a culpa é minha.
Porque eu sou pecador, então já incutiram isso na cabeça das crianças, dos jovens, que nós nascemos no pecado. Eu não nasci em porra de pecado nenhum, rapaz. Não há pecado, segundo a Bíblia, não há mais pecado. E o pecado surgiu lá no céu, com Deus e os anjos, eles dois brigando lá. Aí manda, voltando aqui, o livre-arbítrio. E aí? Eu me perdi aqui no que eu estava falando. Então essas campanhas do Edir Macedo aí é para arrancar dinheiro, para ficar mais rico, e agora, já que ele já está velho, né, está mais para lá do que para cá. Então, é para ele agora manter a filha, as duas filhas. Uma é mal amada, né? A Vivi é a mal amada, é a ovelhinha negra, ele não gosta muito, nem de tirar foto com ela, mas a Dondoquinha é a preferidinha dele. A Dondoquinha é a preferida dele. Então, Edir Macedo, tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. Porque tu não quer a graça, tu já rejeitou, tu não quis, não é escolha, não é livre-arbítrio, então tu tá ferrado. Então, esses crentes, esses pastores, eles não seguem, não obedecem a Bíblia, coisíssima nenhuma, cara. São os primeiros a não acreditar, não crer, não fazer. Porque se eles cumprissem a Bíblia, eu vi um caso, e hoje eu percebi, vindo para o trabalho, dentro da condução, uma jovenzinha no meu bairro, que ela é crente, né, da Assembleia de Deus, e ela, né, a barriguinha saliente, está grávida. Pelo meu olhar, eu olhei para ela, a barriguinha está salientinha, está grávida, uma jovem, deve ter seus 20 anos ou menos. E aí ela é crente, vai na igreja todo domingo, está com a Bíblia, e aí engravidou, que eu sei, pelo que eu vi, e de tanto olhar ela com um namoradinho ou não, sei que não é casada, e está grávida. Engravidou, teve relação com o irmãozinho da igreja, com o namoradinho, escondido, engravidou. Enquanto os pais não estavam em casa, ela foi lá, engravidou, teve relação, fez sexo com o namoradinho, agora está grávida. E aí? Não são os conservadores, e agora vão dizer que a carne é fraca, como eles sempre dizem, mas gostam de condenar quem não frequenta a igreja deles? E aí que, segundo a Bíblia, e eu digo que vocês não seguem a Bíblia, não obedecem, os crentes, os pastores principalmente, a não ser aquilo que lhes apraz, como essa questão, era virgem, aparece grávida, não casou, então ela tem que ser levada para fora da cidade e apedrejada. E aí? Pessoal, forte abraço, valeu, até o próximo vídeo, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, comente algo a respeito.